sempre quando eu vejo as irmãs falando, né, de aprender a tocar órgão, às vezes eu leio ali os comentários, eu vejo as irmãs comentando, né, que é muito difícil, é desafiador, eu tenho muito medo, daí o medo vem o quê? Vem outras dificuldades, né? Vem o desânimo, vem aquela, eu acho que não é para mim, vem aquela falta de capacidade, de sentir que não é para você, que você não tem o dom. Então, o medo, na verdade, ele vai te paralisando, ele vai colocando outros obstáculos na sua frente. Na verdade, não é nem outros obstáculos, mas você vai começando a sentir, isso daqui não é para mim, eu tenho medo de começar, e você vai escutando as historinhas que vêm na sua cabeça. Você escuta e você acredita nessas historinhas. Mas essas historinhas, irmão, eu quero dizer que não é sua. E muitas das vezes esse medo, olha só, esse medo só tá aqui na nossa cabeça. E quando você vai e faz, pratica algo, você vê que não é tudo aquilo que você pensou, que é mais simples do que você imagina. Mas como é que a gente faz para poder superar esse medo? Começando a ter inteligência emocional, trabalhando em cima desse medo, entendendo por que eu sinto esse medo, tá bom? E a questão do medo, ela pode vir de experiências passadas, de traumas. Então, por exemplo, alguma irmã que já tentou aprender alguma coisa e foi barrada. Por exemplo, alguma irmã que queria aprender outras coisas, não é nem necessariamente o órgão, mas talvez na infância teve vontade de aprender algum hobby ou fazer alguma coisa diferente. Alguém disse que você não era capaz, que você não ia conseguir, ou alguém falou que você era lenta, ou alguém te disse que você não ia conseguir, como aconteceu comigo lá na escola, quando eu, na verdade, não foi nem na questão de hobby, mas isso também está atrelado à questão do aprendizado em si, na nossa infância até adolescência e vida adulta. Então, lá na escola, na segunda ou terceira série, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em matemática. E a minha professora me separou, fez uma fila dos burros, e ela me colocou nessa fila. Ela me colocou nessa fila porque eu não conseguia aprender matemática, porque eu tinha muita dificuldade. E olha só, né? Aquilo me trouxe uma crença, me moldou a minha personalidade, que eu não tinha tanta capacidade assim, que eu era burra, tudo eu demorava para aprender, tudo eu era muito lenta. Então eu cresci pensando assim, nossa, eu demoro muito para aprender as coisas. Ixi, matemática para mim não entra na minha cabeça. Isso é muito difícil para mim. Eu sou lenta, eu sou lerda para aprender. Eu não sou tão boa assim, porque tudo que eu fui passando foi me moldando. Então, quando você, lá na sua infância, você não tem uma oportunidade, quando alguém não pega na sua mão, não mostra que você pode, mas faz ao contrário, né? Te exclui, te tira daquele meio de aprendizagem, ou às vezes até uma ofensa, alguma palavra que vai de encontro a você, que às vezes você nem lembra mais. Você cresce com isso, e isso se instala como uma crença no seu coração. E aí, quando você vai aprender algo, como por exemplo, o órgão, né, para você poder louvar a Deus, para você realizar o seu sonho, você se vê barrada, com medo, paralisada, porque você não se sente nem merecedora de fazer isso. Quem aqui, né, se identifica? Eu me identifiquei por muito tempo assim, tá? Eu sou a primeira aqui a levantar a mão. Por quê? Eu parece que na minha infância nada para mim dava certo, na minha adolescência eu tentei fazer várias provinhas, eu lembro que no Enem, outras provinhas que tinha na escola, eu ia muito mal, eu não tinha notas boas, então aquilo só ia fortalecendo aquela crença de você não é boa, você não é inteligente, você é burra mesmo, você é muito atrasada, sabe? Então, assim, e aí, quando eu estava ali perto da oitava série, me despertou a questão de, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder, enfim, né? Eu preciso um dia fazer uma faculdade, me formar. E eu tinha esse pensamento, eu tinha um sonho, né? Era uma coisa assim. E daí, da oitava série, eu comecei a me dedicar muito mais nos meus estudos e tudo que eu ia fazer. E nesse período também, um pouquinho antes, eu já vim estudando a música, porque eu comecei a música com 12 anos. Então,
Ao mesmo tempo que eu estava na escola, eu também estava aprendendo a música e eu tinha também diversos obstáculos na teoria, no solfejo, na parte de prática, eu também era muito travada, sabe? Então isso me fazia cada vez mais pensar assim, eu demoro mesmo, porque eu não sou muito boa mesmo, eu sou ruim, isso não é para mim. Então eu preciso estudar muito, calejar muito aqui para eu de fato aprender. Mas eu tinha uma coisa no meu coração, uma coisa que vocês que estão aqui devem começar a trazer para o seu coração. Eu tinha uma certeza, eu tinha fé, né? Eu tinha e tenho fé. E assim, mas naquele estágio eu tinha muita fé. Por que que minha fé era maior, né? Eu acredito que minha fé era muito, muito grande. Por quê? Embora eu tinha todas as minhas dificuldades, sabe, nos estudos de música, embora eu tinha todos aqueles obstáculos, aquela questão de não ser boa o suficiente, das outras pessoas sempre eu achar que as outras pessoas eram melhores do que eu. E abrindo um parênteses, isso acontecia porque isso vinha da criação dos meus pais. Meus pais, por exemplo, não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, eles guardavam, minha mãe guardava a melhor louça para visita. Minha mãe fazia um banquete para visita. Minha mãe comprava os copos, às vezes não tinha lá uma toalha bonita, comprava, deixava tudo bonito para receber a visita. E a gente era o último a se servir, ela não deixava a gente se servir. Primeiro era a visita. Então, qual que é a crença que se instalou na nossa cabeça aqui? As outras pessoas são melhores do que nós. Nós somos humildes, nós somos pobres, a gente tem que dar o melhor para os outros. E olha só que estranho, né? Para nós mesmos, para nossa família, não tinha aquele banquete. Até a gente comentava isso dando risada, né? Brincando assim, nossa, para os outros bem que podia ter sempre visita aqui em casa, hein? Porque minha mãe faz um banquete. Porque isso daí era uma crença de falta de merecimento do seguinte, os outros eram sempre melhores do que a gente. Então, eu meio que cresci assim, as outras pessoas são mais inteligentes do que eu, meus colegas são mais inteligentes do que eu. Então, eu preciso me matar de estudar. As irmãzinhas que tocam na igreja são melhores do que eu. E aí começava a entrar a questão da comparação, entende? Entende que o medo, olha só, a raiz do medo começa lá na sua infância, a raiz do medo é porque algo aconteceu lá atrás e que veio fortalecendo aí a sua crença e que hoje te paralisa, que te traz um medo gigantesco de você destravar aí e começar os seus estudos no órgão. Muitas vezes a irmã nem começa por causa desse medo, por causa dessa trava, por causa dessa crença que fica aí instalada no seu coração. Olha só que doido isso, não é verdade? Não, vai embora ainda não, que o vídeo ainda não terminou. Eu tenho um recadinho para a irmã que tem vontade de aprender a tocar órgão em 6 meses, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que seja uma iniciante aí, não sabe nada, e também mesmo que a irmã seja aquela irmã que já tenha tentado antes, mas não conseguiu aprender. Olha só, aqui na descrição desse vídeo eu deixei para a irmã os primeiros passos para a irmã que tem esse desejo de realizar esse sonho. Então basta você ler a descrição aqui, vai ter um link para você já começar a dar o start e conseguir realizar o seu sonho de aprender a tocar os hinos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu curtir, compartilhar para outras irmãs que querem aprender a tocar órgão. E eu espero a irmã no próximo vídeo. Deus abençoe. Paz Deus.